Cruz Maltino Imortal. Opinião de vocês, isso aqui eu também achei, né? Porque estão especulando de novo o Orediano. O Nicola, inclusive, falou que vai chegar uma proposta do Boca pelo Orediano, né? Não é um absurdo liberar o Orediano? O que você acha, Edmundo? Não acho que seja um absurdo também, não. Se for um bom negócio, eu acho que tem que fazer. Mas sabe o que eu acho de verdade? É que o atleta tá forçando a barra. Ele veio como uma aventura no futebol brasileiro, aventura positiva, né? E não está dando certo. Ele não está performando, ele não está conseguindo espaço, e a carreira dele como profissional, ela está indo de mal a pior. Essa é a verdade. Aí aparece uma oportunidade de ir para o maior, ou para um dos maiores times do país dele, onde ele se sente à vontade, onde ele tem confiança de jogar o melhor futebol, onde o time, o Boca ainda está na Libertadores. É uma mudança de perspectiva, né? Acho que não é nenhum absurdo se for um bom negócio. É mais ou menos igual a história do Pedro Raul. Agora, também não pode ele emprestar de graça, pagar salário. Aí não. Aí passa a ser absurdo, porque acho que a obrigação do atleta é se esforçar para melhorar a performance dele no clube que investiu. Se pagou, não pagou, enfim, isso aí não é uma questão. O atleta tem que cumprir a parte dele, na minha modesta opinião. Agora, se for um bom negócio, já ficou claro nesses 7 meses que ele não conseguiu o espaço que ele gostaria, ou que o Vasco achou que ele ia ocupar. E negócios bons e ruins, eles acontecem todo dia. Às vezes você traz, por exemplo, o Serginho, sem crédito nenhum, que de vez em quando leio aqui, foi humilhado na entrevista de apresentação, nem sei por quem, mas aí de repente ele chega aqui e arrebenta, começa a fazer gol atrás de gol, e vira destaque do time na temporada. Né? O futebol acontece isso. Às vezes o cara chega, não se adapta, e o outro que você não acreditava se adapta e vira a sua solução. E é por isso que é muito dinâmico. O dinamismo do futebol me permite entender isso. Embora eu acredite no potencial do atleta, eu acredito que ele pode vir a performar, como acredito que o Pedro Raul também. Mas não deram certo. Se o Vasco fosse líder do campeonato, como o Botafogo, por exemplo, como é que é o nome dele? Que o Botafogo comprou, a maior venda da história, a maior comprou do Palmeiras. Patrick de Paula. Patrick de Paula. Tá lá. Vê se o botafoguense reclama. Não reclama, porque os outros estão performando. O Botafogo é líder, com 12 pontos de vantagem para o segundo colocado. Então, é normal você ter boas contratações, como o Lucas Perry, o zagueirão lá que eu gosto pra caramba. Adrielson, o Tiquinho, o Eduardo, enfim, todos os jogadores que estão jogando muito bem, o Segovinha, você vê, é reserva, mas fizeram uma música para ele, caiu no gosto da galera. Futebol é isso, futebol é momento, é momento especial. E ninguém fala. A gente exalta só as que deram certo. E algumas não deram certo também. Especificamente o Patrick de Paula. Então, eu não acho nenhum absurdo liberá-lo. Só que tem que ser um bom negócio. Não adianta o Vasco perder dinheiro, né, e perder um jogador promissor. Então, aí eu seria contra. E eu pegar o dinheiro também e não usar, né? E não fazer uma outra contratação também, que é o que a gente está esperando do Pedro Raul, pelo menos, né? De Fábio, afinal, a SAF 777 é incompetente, desonesta, ou esses dois adjetivos podem ser aplicados a Brax e Melo? Brax e Melo já deveriam ser demitidos? Respondam, por favor. Ô, Fábio, isso é uma pergunta muito constante. Se a culpa maior é da 777 ou do Brax e Melo, né? Ou fala, Edmundo. Eu gostaria de responder, porque por favor. Eu nem acho que eles sejam... Eles estão sendo incompetentes.
estão agarrados ao salário. Mas eu acho que a ordem vem de cima. Eu acho que os passos deles são monitorados, vem de cima, tem uma hierarquia, tem um dono que a gente não sabe qual é a intenção dele, né? Eu estou aqui no Rio de Janeiro, eu passei o final de semana conversando com vascaínos, né, com muitos vascaínos, e já existiu a possibilidade, já tem zum, de que ele já poderia estar vendendo para um árabe, que para a gente seria ótimo, né? Vende, pelo amor de Deus. Mas que a intenção dele não é ficar com o Vasco, sabe? É ele ajeitar e vender por um preço maior e ter lucro, não é ficar aqui. Então, por isso eu fiz questão de responder, o Fábio e Gui, porque eu acho que eles estão agarrados ali ao cargo e ao salário, claro, que deve ser muito bom, mas eles não têm muito como se movimentar porque a ordem vem de cima. Por isso que eu me sinto traído, porque eu acreditei, de fato, que o Vasco ia ter um time igual ao do Flamengo, já nessa temporada. Porque foram palavras do Josh. Eu não entendo inglês, não, mas o pessoal traduziu e eu entendi. Depois da tradução. Pelo menos um time médio, né, Edmundo? Nem médio a gente está tendo hoje, apesar de eu ainda achar que o elenco do Vasco não era para estar na posição que está hoje. Não era. Para mim, continuo com a mesma opinião do começo do ano, antes de começar o Brasileiro, que era para estar pelo menos 11º, 12º e 10º lugar, cara, né? Ô, Fábio, você concorda com o Edmundo aí, né? Principalmente concordo, nessa só parte? esse adjetivo de desonesto que eu não... E o Edmundo também foi muito enfático nisso, esse não se aplica, né? Que a pergunta foi exatamente se os dois adjetivos se aplicariam, e eles estão sendo incompetentes para o cargo, mas concordo com o Edmundo, e por isso o Rodrigo Caetano não aceitou, porque ele não teria liberdade para trabalhar. Eu faço aqui, não, mas aqui de cima tem que resolver. Não resolveu, não faço. Então, somado à incompetência deles, do desconhecimento de mercado, tem o agarrado à estrutura superior, que não está vivendo o Brasil, está distante. E aí você vai ver uma sucessão de erros que tem incomodado a quem está em cima realmente. Os atrasos, o Corinthians continua cobrando pelo pagamento do Piton, o Léo Pelé, o São Paulo da mesma forma. Aí o Vasco, e aí até para quem quer vender, né, Edmundo, assim, como é que o mercado enxerga? O Vasco está cheio de dívida. Porque não é a 777 que tem dívida, é o Vasco. As dívidas estão sendo feitas para a Vasco da Gama SAF, da qual a 777 tem 70%. E o Vasco, inacreditavelmente, mesmo sendo minoritário, não vem a público com seus 30%. Peraí, vocês estão sujando o nome da Vasco da Gama SAF, fazendo o que vocês estão fazendo, não pagando, deixando cheque voando aí na praça, os caras deixando a gente com forma de caloteiro. Pô, a forma de caloteiro a gente tinha no associativo, por isso vendemos. Aí vocês assumem e fazem isso? E por isso que eu não entendo por que não se aplica a cláusula de rescisão desse contrato. Porque muitas coisas estão sendo feitas de forma errada e sujando o nome do Vasco. Por que o Vasco Associativo não vem a público exercer uma cláusula de rescisão? Só porque os caras estão pagando um aporte na data certinha, em setembro vão pagar um novo aporte? Não existe só essa cláusula para quebrar um contrato. Tantas outras, como sujar a imagem do clube como estão sujando, acho que já seriam suficientes para tomar tal decisão, né? Não falo nem da incompetência de quem está gerindo o futebol, os resultados ruins, porque ainda não teve o rebaixamento, pode acontecer, mas só de sujar o nome do Vasco no mercado em tão pouco tempo, em menos de um ano, gente,